Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois já falamos várias vezes sobre as incoerências dos homens e a verdade de Deus. A incoerência dos homens, e nós homens, todos os homens, que da própria verdade de Deus nós fazemos uma mentira. Por que uma mentira? Porque nós construímos a igreja à nossa imagem e semelhança. Não imagem e semelhança até física, mas imagem e semelhança da nossa mentalidade. Então aí vocês podem ver um monte de igrejinhas por aí, que eu chamo as bodegas religiosas. De acordo com aquilo que você quer comprar, você vai naquela bodega. Então você quer um milagre, vai na igreja dos milagres. Você quer ser sucedido no negócio, vai na igreja, como é que chama agora? Dos empreendedores, sei lá. Você quer outra saúde, vai na igreja, e aí por diante. Nós não temos a igreja da saúde aí, nós temos a igreja do bom parto, temos São Judas Tadeu, tem um monte de tudo isso daqui. Essas são todas igrejas feitas à nossa imagem e semelhança. Qual é a nossa imagem e semelhança? A morte. Tudo termina na morte. Os séculos terminam na morte. Os impérios terminam na morte. As catedrais físicas terminam na morte. Você estava lendo para visitar Burgos, precisou pagar para entrar na igreja, não é? Eu li o livro. Então, entende? Como também na Inglaterra, na Europa, tudo. As grandes catedrais que o povo inteiro construíram viraram arte. Nada mais do que arte. Mas a igreja verdadeira tem 3 pontos, simplesmente. Belém, onde o Deus da vida, a fonte da vida, assumiu a natureza humana, onde ele se fez homem. Segundo ponto, a cruz, aonde este Deus feito homem assumiu sobre si
O pecado da humanidade. Qual é o pecado da humanidade? Esqueçam os feitos errados que a gente comete na vida. O pecado. O pecado. O pecado é quando você é cortado da fonte, o galho que é cortado da árvore, ele seca, murcha e não produz mais frutos. Assim, a nossa vida, pelo pecado, foi cortado livremente, voluntariamente pelo ser humano. Como aconteceu, um dia a gente vai entender. De Deus, fonte da vida. Esse é o princípio básico da fé universal. Depois da fé cristã, nós vamos encontrar isto mais claramente, visivelmente, na pessoa de Jesus Cristo. Então não é mais, às vezes, uma busca como Buda, Confúcio, filósofos que procuravam a verdade com muita sinceridade, mas é uma realidade visível. Tão visível que Jesus entra no templo e expulsa. Deveria expulsar um monte de templos por aí fora, não? De santuários. Tá bom, que tem aquela coisa, o que você me trouxe de lá? Traga uma lembrancinha. Mas os comerciantes aproveitam para ganhar dinheiro. Entendeu? O povo quer a lembrancinha e os comerciantes ficam. Entendeu? Então, o que acontece? Esses templos deveriam expulsar. Aí, Jesus fala claramente que se não faz tu para fazer esta coisa, jogar os cambistas, dinheiro no chão, expulsa coisas, o que é isso? Só um sinal. Pode destruir este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Xiii, que piada! Que piada mais burra! Levaram 46 anos para construir este templo e você vai construí-lo em 3 dias. Entendeu? Mas então o que acontece? Como é que você vai construir? Então, exatamente a mentalidade humana, insisto mais uma vez, a nossa maneira de entender o que Deus nos revela é a verdadeira maneira, que é a verdade, que é o próprio Cristo. E ele falava exatamente do seu corpo. Pode destruir este templo. Por quê? Porque daí mudou totalmente a visão religiosa, onde Deus se manifestava. E, gente, quando falamos de Deus, pode levar o folhete para casa e leia a primeira leitura, a visão de Ezequiel, onde sai aquela água, até que seria bom, nesta estiagem, que as águas do rio chegassem lá em Santos e ficasse doce a água de Santos. Aí fica rico, daí manda água para São Paulo. Entendeu? As águas do rio chegavam no mar e as águas salgadas ficavam doces, úteis para o povo. Entendeu? Então, esta água viva, água que a gente está vendo como é necessária, fonte da vida. Por isso que nós somos batizados com a água, o símbolo da realidade de Deus, que é fonte da água. Lógico que não é uma fonte assim, física, é uma fonte espiritual. E eu insisto muito, porque medito muito para mim mesmo. Nós somos muito, mas muito materialistas. E com isso jogamos fora a nossa grandeza. Não é porque damos muito valor ao corpo, isto, comer, beber, etc., a beleza, as academias. Agora, até na Piedade tem academia, vocês viram? Até na Piedade, o bairro perdido aqui no mato. Gente,
isso, gente. Porque para o mundo, o que é o corpo? Mas será que não temos um pingo de boa vontade e de inteligência para meditar? Que se a gente bate a cabeça, e nós temos um bem invisível, mas é um bem que se chama inteligência, gente. Como ela se produz, não estou aqui para explicar como é que funciona o cérebro, mas ela está. Você bate a cabeça, minha gente, você não consegue dirigir mais o carro, não consegue nem andar, nem sabe para onde vai. O famoso AVC, não? Que antigamente se chamava derrame. Que valor tem o corpo, gente? Sem a inteligência. E é um bem invisível, mas é um bem. E que valor tem a nossa vida sem outra potencialidade ainda maior do que a própria inteligência? Porque a inteligência vem feita pelos neurônios, é todo um processo de vida que Deus colocou na natureza. Mas aquilo que é criado diretamente por Deus, que é a alma. Nós temos uma alma, sim. E aquela que nos cutuca e nos fala: quero ser feliz. Estou com fome. Eu não vou eliminar esta palavra feliz. Estou com fome. Você tem que me alimentar. Eis porque nós podemos possuir tudo, alcançar todo o sucesso humano, material do mundo inteiro, mas não estamos satisfeitos. Queremos sempre mais, mais e mais. Gente, este é um sinal claro que existe algo dentro de nós que não pode ser saciado nem com a vaidade, nem com a saúde, nem com o dinheiro, nem com a juventude. É uma realidade. E admitindo isso, gente, nós estamos admitindo alguma coisa que está dentro de nós. Então o problema, egoisticamente, é pessoal. Eu sou uma alma. Eu não sou somente um corpo. Eu sou uma alma. Quanto é o tempo que eu levo para cuidar da minha alma? Para alimentar a minha alma, para saciar a minha alma, que como uma criança pede o peito da mãe para se amamentar. Ela pede Deus, porque só Deus pode alimentar a alma. Nem os afetos humanos, prestemos bem atenção, que são tão maravilhosos. Nem os afetos humanos podem alimentar a alma, somente Deus. E uma vez alimentada esta alma, é onde Deus vem morar. Então nós temos todo o histórico de Deus. Ele chama o povo: Abraão, sai da tua terra, eu te darei toda uma terra, vão para o Egito, volta do Egito, etc, etc. Davi, o rei que cria, Deus lhe dá o reino de Israel, que teimosamente agora, depois de 4.000 anos, 3.000 anos, os judeus estão querendo reconstruir o reino de Israel, o grande reino. Vocês não sabem, não? Mas aquela briguinha entre palestinos e judeus não é coisinha de à toa, não. E que os judeus voltaram para lá, isto historicamente, porque, gente, a fé tem que ser baseada em coisas reais, históricas. Não pode ser baseada numa fantasia. Historicamente, não tendo reconhecido Cristo como alicerce da terra prometida por Deus,
Veja como é que é um povo inteiro. Humanamente correto, que corre atrás daquelas promessas feitas por Deus, mas não entenderam que as promessas seriam realizadas na pessoa de Jesus Cristo. Pensaram na terra. Dispersos do mundo inteiro, veja bem o que é o ser humano, gente. 2000 anos sem pátria, sem nada, voltaram lá para reconstruir a pátria que Deus lhe prometeu. E eles exatamente invadem os territórios dos palestinos porque querem expandir o reino de Israel. Isto se sabe, humanamente feito assim. Como antigamente faziam. Se ocupava a terra, esta terra é minha, esta terra é outra, está. Então, este Deus que mandou, Deus, preste bem atenção, Deus mandou construir o templo. Na Bíblia você se encontra até, como bom arquiteto, ele deu as medidas de como devia ser construído o templo de Salomão. Depois de 3.000 anos, nos encontramos agora, gente que reconstrói o templo de Salomão em São Paulo. Gente, mas aí está vendo que eu sou um pobre ser humano, mas tanta burrice, gente, tanta burrice. E proclamar isto cristianismo, sendo que o próprio Jesus Cristo, porque são os mesmos que constroem aquele templo, são os mesmos que lêem o Evangelho do encontro de Jesus com a samaritana. Vocês lembram o encontro de Jesus com a samaritana? Jesus se encontra com a mulher, não fala nada para ela. Todas aquelas coisas, não, você não presta, você é isso, você não. Simplesmente ele veio para dar a vida ao mundo. E cabe a nós escolher o caminho da morte ou o caminho da vida. Aí a mulher que tinha vivido com 6 homens, com 5 homens, o sexto estava convivendo. Jesus não falando, se vocês analisam bem aquela leitura, é um Deus, se você coloque um pouquinho, esqueça Jesus como pessoa humana assim, mas sendo humana, vocês colocam Deus que pede água a uma mulher perdida. O que vocês acham? Mulher, dá-me de beber. Como? O Deus que se aproxima de uma mulher perdida. Mulher, dá-me de beber. Simplesmente faz uma proposta. Mas por que você que é judeu pede água de beber a mim, que era pior que palestinos e hebreus agora, samaritanos? Uma mulher, falar a verdade, se você me conhecesse, se você conhecesse quem sou eu, e se você conhecesse aquilo que Deus quer te dar, você pediria água. E eu te daria uma água viva. Ela também entendeu do jeito dela. Devia estar um pouquinho longe, ir buscar água lá. Naquele sol, dá-me desta água viva, para que eu não tenha que vir aqui para buscar água. Sempre o materialismo. Me dê esta água viva, tá bom? Mulher, vai chamar teu marido. Quando se viu nua na frente dele, na consciência, ninguém sabia. Aquele estrangeiro não sabia a vida dela. Vejo que eu sou um profeta. Me diga então uma coisa. Nossos pais adoraram Deus aqui, que ele tinha construído o templo no Monte Garizim, porque ele tinha se separado dos judeus. Eram os cretes do judaísmo, não? E vossos pais adoram em Jerusalém. Explica para mim, aonde que precisa adorar a Deus? É lá em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim? Ou Garizim? Mulher, chegou a hora que vocês não vão adorar mais a Deus. Nem em Jerusalém,
nem no Monte Garizim. Deus se adora em espírito, é verdade. Qualquer lugar, Deus se adora no coração. Eu já expliquei para vocês outra vez o que quer dizer adorar. Tem um gesto que você pode se ajoelhar, pode fazer um monte de sinais físicos. É o mínimo que a gente pode começar a fazer para adorar. Sinais. Mas adorar é muito, muito mais. Desculpa a comparação, mas não me vem outra. A adoração é como a angústia do drogado, que ele sente angústia, sente o vazio, e ele espera tudo daquela droga. Isto é adorar. É um desejo íntimo de vida. Isto é adorar a Deus. Por isso que não vai ser adorado nem naquele templo, nem no outro templo. Porque é um relacionamento de vida entre a vida de Deus, fonte da vida, e a nossa existência. Adorarás a Deus em espírito e verdade, na tua alma e na tua mente. Isso porque hoje a consagração da igreja, pelo menos foram escolhidas leituras muito claras, não é tanto o templo que foi construído lá no Latrão, que depois se tornou uma infâmia para a história. Vocês não conhecem bem a história. Eu vivi lá, fui ordenado diácono na igreja de São João no Latrão. E daquela história depois surgiu o poder temporal da igreja. Que muita gente ainda vai em Roma para ver os museus vaticanos. Tudo bem, não sou nada contra a arte, pelo amor de Deus, gente, não é isso. E eles lutaram para ter um terreno. E ainda hoje, temos o Estado do Vaticano. Não cabe a mim governar a igreja, eu não sou papa, não sou cardeal, não sou nada. Mas é uma infâmia. Pensar que a igreja vai ter a liberdade porque tem um Estado sobre a terra. Veja como é que as coisas podem confundir. Mas deste templo, que é o próprio Cristo, na igreja, por isso eu digo, estas são as ações dos homens da igreja. Mas a igreja permanece firme, porque a igreja é Deus que se fez homem, que se fez criatura humana. Nesta mesma igreja, gente, nós tivemos tantos santos visíveis e invisíveis que o mundo não conhece. Ontem eu vi lá no Teletão que estão fazendo para o ACD, assisti um pouquinho, porque é muito parecido com a obra lá do Conviver. E os pais, não sei se vocês assistiram, com aquela criança, duas crianças com duas pernas. E eles sabiam que as crianças iam nascer assim. E com toda a felicidade do mundo, eles cuidam daquelas crianças. Quem somos nós? A resposta para ter o direito de matar uma vida. Mesmo que humanamente seja estropiada, deformada. Na semana passada morreu uma menina lá do Conviver. Se vocês vissem, humanamente era um monstrinho. As pernas todas, pior que aquelas duas crianças, só que era uma. Aquilo faz mais assim, uma fisicamente, porque você as duas. E este aqui não, se você visse, só tinha a cabeça praticamente. Um corpinho todo cheio
os braços tudo encolhido, pele, osso, tudo. E a gente se perguntava lá no hospital, 4 meses, gente, 2 meses de UTI, 2 meses lá na cama. Que utilidade tem esta criança? Aí falei para a moça que estava junto, ela está pagando junto com Cristo, porque todos os crucificados da vida são crucificados com Cristo. Todas as dores do mundo estão em Cristo. Então é em Cristo. Ela está pagando pelos nossos pecados, pelos teus pecados, pelos meus pecados, por todos nós. A vida dela, até falei mais praticamente, tem mais valor do que são misérias, do que todas as obras materiais que o Frei Vitório possa ter construído. Fala ao mundo que uma vida daquelas tem mais valor do que alguém que construiu um hospital, isto e aquilo. Fala para o mundo. Então vocês podem ver que existe uma outra realidade que se alimenta com outros meios, que são os meios de Deus. Porque Deus é um bom cirurgião. E nós não conseguimos explicar o mistério da dor. Por quê? Eu já outra vez falei para vocês. Deus é um bom cirurgião. Ele quer salvar a vida. Então, se ele tiver que te esquartejar fisicamente, gente, ele o faz. E com carinho. Mas eu vou sofrer. Vai sofrer mesmo. Mas vai te salvar a vida. Se nós não começarmos a olhar a cruz de Cristo nesse sentido, em função da vida, simplesmente nós vamos chorar Cristo na cruz, Maria chorando com as 7 espadas atrás dele, aquele choramingando nas procissões de Sexta-feira Santa, entendeu? E nunca vamos entender o porquê da vida, que muitos se perguntam, por quê? Por quê? E isso, desculpe o testemunho, mas a gente trabalhou muito nos cursilhos, era por testemunha, mas por minha vergonha, conhecendo bem quem sou eu, a minha miséria, entende? Eu já falo para vocês, gente, que isso é realidade, não é simplesmente um palavreado vazio. Porque eu vi muitos milagres de Deus. Vi gente se convertendo, assim, da água para o vinho, de uma hora para outra, gente. As próprias obras que Deus me deu a graça de realizar, olhando agora de longe, simplesmente o ser humano, sem nada, não faz aquilo. Aquilo foi tudo providência de Deus, lógico que através dos homens, eu usei simplesmente um pouco de inteligência, um pouco de vontade. O resto era Deus. Tanto, quantas vezes chegou o dinheiro assim, sem que ninguém procurasse. Então, aquilo foram as obras de Deus. Mas onde eu vi, como os apóstolos, seu povo assistia aos milagres de Jesus. Eu vi. Mas onde experimentei mesmo Deus, o que é Deus, foi numa cama de hospital. Quando a vida não tinha mais nada, não conseguia rezar nem uma Ave Maria com a boca. Simplesmente, não foi no desespero, não. Não foi na angústia, meu Deus, me acude, não. Aí, aquilo me ajudou a minha fé. Lembrei exatamente desta cruz de Cristo. Falei, Jesus, esta é a minha missa. Eu rezei muitas missas para os outros e para você, porque a missa é um serviço prestado a Deus e aos homens. Mas esta é a minha missa, junto com a tua missa na cruz.
junto ao teu sacrifício na cruz. E naquele instante, como fala, as águas vivas que jorram da igreja de Deus, que de fato esta igreja, ela é santa, apesar de todos os erros humanos, é santa porque Cristo é santo. Então este rio de água que vai pela humanidade afora, vai nas simples famílias, e naquele instante, aquele que o mundo não pode dar, a paz, invadir. A capacidade de amar, gente, amar quem te caluniou. Isso não existe na Terra. É a alegria que você sente quando ama quem te caluniou, gozado. E outras experiências que não vou nem contar aqui, que foram muito maiores, tanto que eu me lembro, Deus, o maior milagre que você tem que me dar é você mesmo, porque aí sim posso encontrar o sentido da minha vida, de ser o servo de todos, mesmo daqueles que podem te rejeitar, nem te conhecer, aí serei feliz. Eu sei que aí serei feliz. Mas o mundo não conhece isto. Porque o mundo não conhece Deus. Não conhece essa realidade de Deus. Mas é o rio que transforma o nosso coração amargo, o nosso coração vazio, em águas limpas. E aí esse coração do ser humano, purificado por Deus, prestemos bem atenção, purificado por Deus, porque nós queremos uma sociedade melhor. Mas quem é que fala para purificar o coração dos homens para criar esta sociedade melhor, gente? Quem? Quem faz a sociedade são os homens. Não é a economia, não é o dinheiro. Eu sempre falo e repito, até humanamente, gente, não é o dinheiro que cria o homem, que faz crescer o homem, não. É o homem que cria o dinheiro, ou dizemos o bem-estar. Se ele tiver capacidade, se ele tiver inteligência, ele cria do nada. É o grande mistério, segredo e simplicidade da nossa vida humana. Compreende? Então este rio de água que vem de Cristo e que nos deu ao longo desses 2000 anos, visivelmente, na terra, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, milhões de outras pessoas nas famílias, as mães que conseguem levar em frente famílias numerosas, sem nada. E tantos outros que se sacrificam. E os rios de água viva que Deus derrama através de Cristo. Ele é a fonte de água viva. Por isto que a igreja será eterna. E as portas do inferno. O que é o inferno? Os demônios. Os demônios não é que é o demônio, o capeta que está te pegando, não. São os vários demônios que nós temos, os vários vícios. Se chama de daimon, demônio. Eles serão tirados. E finalmente, o último grande mal do ser humano, contra o ser humano, que é a morte, é tirada pelo próprio Cristo. Pode destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Então veja que se fecha o ciclo. Um Deus criador que do nada criou o universo. Até aí a gente está mais ou menos no mundo de acordo, não é? Até cientistas e filósofos devem ter uma mente que criou. Mas chegar a dizer que aquele homem, o carpinteiro que morreu na cruz, ele é o novo criador da humanidade nova,
para o mundo novo, que será o mundo definitivo. Nós vivemos na ilusão do mundo. Já repito e falei outras vezes. O nosso tempo na Terra, gente, é como o tempo da criança no ventre materno. Nós somos impelidos para nascer. Esse é o nosso tempo. E somos impelidos para crescer, porque no ventre materno nós não poderíamos crescer. Você poderia ficar desse tamanho no ventre de sua mãe? Não é? Nem eu, nem ninguém. Mas nós temos uma vitalidade tão grande dentro, que ela tem que se desenvolver. E nesta dimensão, encapsulada como somos, nós não podemos crescer. Por isso que é necessário, repito mais uma vez, o grande mistério da cruz. Se Deus o realizar na terra, como fez com alguns santos, nós teremos os grandes manifestadores da presença de Deus no mundo, porque eles se deixaram transformar por Deus. Mas no caminho de Deus, Ele vai transformar aquilo que é mortal em imortal. Aquilo que é perecível em eterno. Aquilo que é minúsculo, pequenininho, num ser grandioso, feito à imagem de Deus. Gente, esta é a Igreja de Cristo. Esta é a fonte da água que alimenta a terra e transforma o que é amargo em doce. Creio em Deus Pai,